Bom dia a todos assistindo o vídeo. Estamos aí para mais um dia de estudo. Hoje eu não vou estar olhando aqui a planilha nossa de estudo. Hoje é uma sexta-feira, porém, domingo agora eu tenho prova de bolsa lá no GOI. Então eu vou focar em português aqui, que lá cai bastante português. E eu vou focar nessa matéria hoje, beleza? Então vamos lá para a aula. Vamos estudar aqui com concordância verbal hoje, beleza? Então vamos lá. Fato respeito por intermédio do verbo. Tá? O verbo concorda com o núcleo sujeito, Então você vê aí, certo? o verbo concorda com o núcleo, não é com o sujeito, hein? Com o núcleo do sujeito, tá? Olha o que a VUNESP faz com você, tá? Olha essa frase, ó. O uso dos aparelhos celulares atrapalha o andamento do serviço. Ó, o que eles fazem, galera? Por que atrapalha, Álvaro? Porque o verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito. Ah, mas qual que é o sujeito? O sujeito é o uso dos aparelhos celulares. Então o que eles fazem, ó? Eles colocam o núcleo bem no comecinho, tá? Aí eles põem aqui, ó, um monte de palavrinha no plural para te atrapalhar, tá vendo? Os aparelhos celulares. Só que aqui, ó, o verbo aqui, ó, tem que concordar com o núcleo do sujeito. O que então, atrapalha? O uso atrapalha. Isso. Isso é regra geral, galera. Regra geral de concordância verbal. O Atrapalha. verbo O que concorda atrapalha? com o núcleo do sujeito. Então, o uso atrapalha. É o uso que atrapalha o andamento do serviço. Então, quando for concordância verbal, você sempre vai olhar o verbo, tá? E você vai ver que esse verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Alguma coisa nessa frase atrapalha o andamento do serviço. O que atrapalha o andamento do serviço? O uso dessas coisas. O uso dos aparelhos. Não são os aparelhos celulares que atrapalham. É o uso deles. Deu o telefone aqui. Então, gente, eu vou dar uma diquinha pra vocês. Sempre que tiver um artiguinho, galera, o artiguinho acompanha o núcleo do sujeito, tá? Então, ó, você vai se ligar. O núcleo tá bem no comecinho da frase. Eles não põem um monte de palavras pra te atrapalhar e põem o verbo lá longe, tá? Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual que é outro tipo de frase que eles podem colocar? O verbo no começo da frase. Galera, verbo no começo da frase, desconfia, tá? Igual aqui, ó, chegaram. Chegaram, que chegaram. Né? Alguém nessa frase chegou, certo? Quem chegou para ajudar o nosso secretário? Todos os materiais solicitados. Todos os materiais solicitados. Chegaram. Então, o sujeito chegou. é Todos os então materiais chegaram. solicitados chegaram. E o núcleo do sujeito é materiais, tá? Não é matérias, viu, gente? Ó, aqui, ó, materiais. Então, todos os materiais solicitados chegaram. Então, os materiais chegaram. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Existem. O verbo existir no começo pessoas. Da frase, tá vendo? Existem. Alguma coisa nessa frase existe. Quem que existe no país do futebol? Pessoas. Estão vendo? Pessoas existem. Está invertida a frase. Vocês perceberam, cara? Ah, existem pessoas. Pessoas existem. Pessoas pedindo esmolas nas ruas existem no país do futebol. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é regra geral. Sujeito simples, viu, galera? Olha essa outra aqui, ó. Essas medidas são necessárias para que... Cuidado, galera. Para que diminuam os acidentes. Para que os acidentes diminuam. Diminuem o que? Os acidentes. Tá? Então diminuam para os acidentes diminuam. Para que diminuam os acidentes. Plural, hein, galera? Tá. Então, ó, não é para que diminua os acidentes. Para que diminuam para que os acidentes diminuam. Outra que eles gostam de colocar também, ó, encontram-se. Tá vendo? Encontram-se nas ruas das grandes cidades pessoas. Então, pessoas se encontram. Plural, hein, galera? Então, encontram-se pessoas pedindo esmolas. Certo, pessoal? Isso é regra geral de sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Pessoal, vocês vão ficar muito espertos nisso aí, tá? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, hein, galera? Percebeu?
Então isso é regra geral do sujeito simples. Agora, nós vamos ver uma regra geral do sujeito composto. Tá? Regra geral do sujeito composto. Como assim regra geral do sujeito composto? Vamos lá. O sujeito composto é aquele... Ó, cuidado agora, tem dois tipos de sujeito composto, tá, galera? Então a regra geral aqui, ó. Você tem um sujeito composto que é antes do verbo, você tem um sujeito composto que é depois do verbo, tá? Então o primeiro aqui, ó. Sujeito composto anteposto ao verbo. Sujeito composto anteposto ao verbo, o verbo vai plural, só. Então veja essa frase, galera. O uso e a destinação correta do lixo, sujeito composto. E esse sujeito composto, ele está antes do verbo, é o sujeito composto. Tá? E eles fazem o quê? Um sujeito composto, ó, uso e destinação. Dois núcleos. Tá vendo, galera? Então, o uso e a destinação correta do lixo evitaria? Evitaria? Ó, evitaria não, hein? Ó. Mas ó, parece que tá certa essa frase, né? O uso e a destinação correta do lixo evitaria que ele fosse despejado de aterro, né? Não. Sujeito composto, galera, verbo no plural, hein? Sujeito composto. Dois sujeitos praticamente, né? O uso e a destinação. Então como seria essa frase? João e Maria joga bola, não, jogam bola. Evitariam. Ó, sujeito composto antes do verbo no plural, hein, galera? Tá? Mas Álvaro, tá tudo no singular. Ó, o, uso, a, destinação correta do lixo. Tudo no singular, né? Só que é um sujeito composto, gente. Sujeito composto antes do verbo. Sujeito composto, verbo no plural. Isso é regra geral de sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Aí, gente, agora nós vamos falar de dupla possibilidade de concordância, hein? Você tem um sujeito composto posposto ao verbo, tá? Aí tem duas maneiras, tá? Uma coisa é o sujeito composto antes do verbo. Sujeito composto antes do verbo, verbo no plural. Beleza. Outra coisa é o sujeito composto após o verbo, posposto ao verbo. O verbo também é conjugado no plural, beleza, tá? Ou pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Olha o que eu fiz agora, hein? Ó, reinam no Brasil a impunidade e a violência. Ó, sujeito composto, ó. Impunidade, violência. Sujeito composto, verbo no plural, beleza? Sujeito composto, verbo no plural. Mas o verbo também pode concordar com o núcleo mais próximo. Ó, reina no Brasil a impunidade e a violência. Como é que é, Álvaro? Vamos lá, hein? Vamos comigo aqui. Antes, olhando pra mim, plural. Tá? Ou o verbo depois. Vamos lá, gente, presta atenção. Vamos pegar o sujeito composto? Vamos lá. A impunidade e a violência. Antes do verbo, tá? A impunidade e a violência reinam no Brasil. Sujeito composto, verbo no plural. Certo, pessoal? Sujeito composto antes do verbo, verbo no plural. Não tem outra, tá? A impunidade e a violência reinam no Brasil. Sujeito composto, verbo no plural. Agora, quando o sujeito composto estiver após o verbo, tem duas possibilidades. Mas só quando o sujeito composto estiver depois do verbo. O verbo vai estar aqui, ó. Tá? Reinam no Brasil a impunidade e a violência. Tá certo. Sujeito composto, verbo no plural. Mas o verbo pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Então, reinar no Brasil a impunidade. Então, reina a impunidade e a violência. Mas só vai haver dupla possibilidade de concordância por um sujeito composto após o verbo. Não pode confundir essa regra, hein? Tá? Então, ó, sujeito composto antes do verbo no plural, tá? Ó. O uso e a destinação correta do lixo evitariam. Sujeito composto, verbo no plural, acabou, tá? Mas e se fosse o contrário, Álvaro? Vamos lá, sujeito composto depois do verbo. Evitariam maiores problemas o uso e a destinação correta do lixo. Tá certo, sujeito composto, verbo no plural. Mas o verbo pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Poderia ser, evitaria maiores problemas o uso e a destinação correta do lixo. Pode concordar só com o núcleo mais próximo. Certo, galera? Vou repetir. Só pode haver dupla possibilidade de concordância se o sujeito composto estiver após o verbo.
Composto. Após o verbo. Tranquilidade. Vamos resolver outra regrinha. Encarado. Agora se liga nessa regrinha. Isso cai no plural. De jeito composto, ó. Sujeito primeiro, concorda. Verbo primeiro, dupla possibilidade. Tá, deixa eu marcar isso aqui no material, isso é importante. Sujeito composto, depois verbo é igual plural diferente verbo depois reina no Brasil. Olha o que eu fiz agora, hein? Terminei aqui. O uso e a destinação. Qual é do lixo?
Fácil, fácil, fácil. Como assim, Auro? Vem cá. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Não tem plural, galera. Quais são os verbos que não vão ter plural, hein? Faz e ouve. Principalmente na tua prova, hein? O Nesp adora isso, hein? Quais são os verbos que não tem plural, Álvaro? Verbo haver, no sentido de existir. O verbo existir tem plural, hein, galera? É o verbo haver que não tem, hein? Ou no sentido de acontecer. Verbo fazer e haver, indicando o tempo. Esses verbos nunca vão plural, gente. Se liga, ó. Havia muitas pessoas naquela sala. Então, havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia quatro, havia cinco, havia 1000 pessoas. Havia muitas pessoas naquela sala. Gente, o verbo existir tem plural, tá? Se fosse o verbo existir, ó, existiam. Aí tem plural, tá? Muitas pessoas existiam. Mas como é o verbo haver, esse verbo haver não vai plural, hein, galera? Então havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia quatro. Ó. Então havia, há. Tá vendo? Ó, o verbo haver no presente. Há muitas pessoas. Haverá muitas pessoas. Não é haverão, hein, galera? Tá? Haveria muitas pessoas. Houve muitas pessoas. O verbo haver, no sentido de existir, galera, ou acontecer, nunca vai para o plural. Ó aqui, ó. Ó o que eu vou por aqui, galera. Ó. Houve, não é houveram, hein? Tá? Houve muitas, ó. Houve muitas reclamações. Reclamações. Ó. Houve muitas reclamações na reunião. Tá? Na reunião. Beleza. Tá vendo? Ah, Varô, mas não é houveram? Não, ó. Houve. Tá vendo? Verbo haver no sentido de existir. Tá? E se fosse o verbo acontecer? Gente, o verbo acontecer tem plural, hein? É, aconteceu não pode, hein? Tem que ser o quê? Acontecerão. Aconteceram muitas reclamações. O verbo haver não tem plural, hein, galera? Agora, o verbo existir e o verbo acontecer tem plural, hein? Tá? Qual outro verbo que não tem plural, Álvaro? Verbo fazer, indicando o tempo, ó. Ó, faz 15 anos. Não é fazem, tá? Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos. Que é o verbo haver aqui, ó. Há 15 anos que ele parou de estudar. Faz 15 anos. Faz 1 dia, faz 3 dias. Então vou pegar aqui, ó. Faz. O verbo fazer não tem tempo, hein, galera? Que é a mesma coisa que o verbo haver, tá? Ó. Há anos. Tá? Há anos. Há dias. Há meses. Então, há 3 meses. Faz 3 meses que, ó, papapá, pipipi, papapá. Então, ó, faz 3 meses, faz 2 anos, faz 30 anos, faz 2 dias. Marca isso aí, galera. O verbo fazer não vai para o plural, indicando o tempo, hein? Tá? E é o verbo haver, indicando o tempo. Esses são os verbos impessoais, galera. Simples assim. Simples assim. Verbo impessoal nunca vai para o plural, galera. Tá? Só o verbo haver e fazer, não, Varão? Ah, facinho, né, galera? Agora presta atenção, gente. O verbinho que acompanha o haver também não vai, hein? Não existe vão haver, hein, galera? Tá? Vai haver muitas pessoas. Tá? Pode haver muitas... O verbo que acompanha o haver não tem plural, hein, galera? Deve haver. Então é o verbo haver e as locuções verbais com o verbo haver. Tá vendo? Vai haver 3 pessoas. Vai haver vários problemas. Vai haver 1000 carros no estacionamento. Pode haver 300 frases. Deve haver 445 pessoas naquela sala. Vai haver, pode haver, porque o verbinho que acompanha o haver, galera, também não vai para o plural, hein, galera? Locução, então, ó, em locução verbal, nos casos acima, o verbo auxiliar, tá? Qual é o verbo auxiliar, Álvaro? Ó, vai haver. Não existe vão haver, tá vendo, galera? Vai haver. Pode haver. Deve haver. Ó, então, pode haver. O verbinho auxiliar herda essa impessoalidade. Lembre-se de que o verbo existir não faz parte dessa regra, hein, gente? O verbo existir tem plural, hein? Tá? Então, assim, ó.
Vai fazer 15 anos. Beleza. O verbo que acompanha o fazer indicando tempo não tem plural. Tá? Vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, vai fazer 3 anos, vai fazer 1000 anos. Deve haver. Beleza. O verbinho que acompanha o haver não tem plural. Deve haver indícios. Agora o verbo existir tem plural, hein, galera? Tá? Sérios problemas existem. Problemas devem existir. O verbo que não tem plural é o verbo haver. Tá, pessoal? O verbo haver e o verbo fazer, tá? Mas é o verbo haver no sentido de existir ou o verbo fazer indicando tempo. Fechou, galera? Simples assim, né, galera? Tranquilidade, hein? Agora vem cá, outra regrinha de concordância verbal. Se liga, galera. O verbo e a palavrinha ser, a partícula ser. Vem cá, gente. Essa cai, mas cai com força, tá, galera? Ó, no caso em que a palavra ser é índice de indeterminação do sujeito. Ó, o verbo nunca vai para o plural também, hein, galera? Tá? Álvaro, como é que eu sei que ele é índice de determinação do sujeito? Vem cá, galera. Acredita-se em... Ó, falsas promessas. Não é acreditam-se. Porque quem acredita, acredita em alguma coisa. Então esse Czinho que tá aqui, ó, o nome dele é índice de determinação do sujeito. Porque quem acredita, acredita em alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Tem preposição, ó. Tem preposição. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Um que cai pra caramba é o verbo tratar. Trata-se de... Quem trata, trata de. Esse verbo nunca vai para o plural, galera. Esse verbo nunca vai para o plural. Tá? Ele sempre cai numa provinha da polícia, galera. Ó. Trata-se de... Ó, não é tratam-se, tá, galera? Trata-se de vários... Vou aqui, ó. Trata-se de vários problemas. Problemas. Tá? Ó, quem trata, trata de alguma coisa. Então, trata-se de um problema, trata-se de 2 problemas, trata-se de 1000 problemas. Trata-se de, tratava-se de, trata-se de, tratava-se de. Então, como é que chama esse C, Álvaro? Índice de indeterminação sujeito. Esse verbo nunca vai plural. Vive-se. Quem vive, vive, né? Não, vive-se bem fora das grandes cidades. Alguém vive, não. Não é vivem-se. Esses verbos, gente. Marca isso aí, tá? Eu pus essas 3 aqui, porque, mas na verdade eu queria que você pegasse mesmo, é o trata-se, trata-se de. Sempre cai uma dessa, gente. Esse verbo não tem plural. Certo? Tá? Por que, Álvaro? Porque essa palavrinha ser se chama índice de indeterminação do sujeito. Mas como é que eu sei, Álvaro, que é índice de determinação do sujeito? Quando for um verbo transitivo indireto. Álvaro, o que é verbo transitivo indireto? É aquele que pede preposição. Quem acredita, acredita em. Quem trata, trata de. Quem concorda, concorda com. Então, quando for um verbo transitivo indireto, gente, você vai ver que é um índice de determinação do sujeito. Ou seja, esse verbo não vai plural. Ou verbo intransitivo. Quem vive, vive, né? Tá. Então, esses verbos nunca vão para o plural, galera. Perceberam? Trata-se de. Agora você vai olhar para mim. Vai olhar para mim, galera. Trata-se de sérios problemas. Trata-se de vários assuntos. Trata-se de políticos. Trata-se de assuntos. Trata-se. Marca isso, galera. Trata-se de alguma coisa. Esse verbo nunca vai parar. Precisa-se de mecânicos. Precisa-se de funcionários. Verbo pedir preposição. Não vai plural. Mas você vai escrever aí. Trata-se de. Trata-se de. Vende-se. Vende-se. Casos. Falou, galera? Daqui a pouco a gente continua falando sobre concordância verbal, galera. Top. Tá? No caso em que a palavra ser agora é uma partícula apassivadora, hein? O verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito. Ó que facinho, galera. Ó. Construiu-se um novo edifício, tá? O novo edifício é o sujeito, tá? Sujeito. Porque quando você fala construiu-se um novo edifício, é a mesma coisa que dizer o seguinte, ó. Um novo edifício, ó.
um novo edifício, tá? Um novo edifício foi construído. Então é uma voz passiva, tá? Construído. Construiu-se um novo edifício. O novo edifício foi construído. Então você tem aqui uma partícula passivadora. Verbo no singular, sujeito no singular, verbo no singular. Tá vendo? Construiu-se um novo edifício. Vamos ficar esperto nessa, hein? Tá? Agora, construíram-se novos edifícios. É mesmo que você falar o quê? Novos edifícios foram construídos. Plural, plural. Veja, singular, singular, plural, plural, hein? Tá? Como é que chama esse C? Partícula passivadora. Tá vendo? Percebeu-se o erro cometido. É a mesma coisa falar o quê? O erro cometido foi percebido. O erro cometido é o sujeito no singular, verbo no singular. Agora, perceberam-se os erros cometidos. Os erros cometidos é plural, os erros cometidos foram percebidos. Singular, singular, plural, plural. Simples assim, galera. Tá? Álvaro, percebeu-se o erro cometido. O erro cometido foi percebido. Perceberam-se os erros cometidos. Vou por aqui, ó. Os erros cometidos. Os erros cometidos foram percebidos. Percebidos. Então você percebe que é uma voz passiva, certo? Os erros cometidos foram percebidos. Perceberam-se os erros cometidos. Plural, plural. Percebeu-se o erro cometido. O erro cometido foi percebido. Singular, singular. Plural, plural. Singular, singular. Plural, plural. Singular, singular. Muito bem. Agora dá uma olhada nessa ó, gente. Vamos lá. Pegar na cabeça. De cabeça, hein, galera. Ó, tá? Veja aí, cabeça. Veja aí. Deixa eu pegar essa frase aqui, ó. Alugou-se um apartamento. Singular, singular. Por quê? Alugou-se um apartamento. Um apartamento foi alugado. Então, alugaram-se aqueles apartamentos. Alugaram-se aqueles apartamentos. Aqueles apartamentos foram alugados. Partícula passivadora. Agora, qual que não tem plural mesmo? Trata-se de. Tá, galera? Trata-se de um problema. Trata-se de vários problemas. Trata-se de um assunto. Trata-se de vários assuntos. Trata-se de. Então você vai ver que tem diferença, tá? O que não tem plural é o tal do trata-se de alguma coisa. Precisa-se de alguma coisa. Acredita-se em alguma coisa. Agora, plural, plural, singular, singular, hein? Tá? Conectaram-se as famílias. Por que plural, Álvaro? Porque as famílias foram conectadas. Entendeu? Plural, plural, singular, singular. Tudo bem. Agora, galera, vem cá. Eu quero falar com vocês o seguinte. Dupla possibilidade de concordância. Vamos ver agora. Nossa. Quando você tem dupla possibilidade de concordância, você dá a hora, hein, galera? Facinho, tá? A partir de agora eu vou falar só pode ser tanto no singular quanto no plural, tá? Vai ficar esperto nisso aqui. Vai ter que ficar esperto mesmo, hein? Tá? Que seria a tal da porcentagem no sujeito. Porcentagem no sujeito, tá? Você vê, tem que ter uma porcentagem no sujeito, tá? Vem cá, hein? Ó, quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, ó, vai vendo, hein, galera? Tá? Seguida de substantivo, se liga. O verbo pode concordar com o número, tá? Com o número ou com o substantivo, ó, tanto faz. Se liga, galera. 25% do orçamento do país. Esse é o sujeito, ó. 25 é plural, né, galera? Orçamento é singular. Então eu posso falar 25% do orçamento deve, tá? Porque está concordando com o substantivo, ou 25% devem. As duas estão certas, Álvaro? As duas estão certas, gente. Ou concorda com o número 25 é plural, né, galera? Ou concorda com o substantivo, o orçamento é singular. Então você tem dupla possibilidade aqui. 25% do orçamento do país deve
destinar-se à educação, ou 25% do orçamento devem destinar-se à educação. As duas estão certas, Álvaro? As duas estão certas. Agora, é lógico, né, galera? Ó, 85% dos entrevistados. De quem? Não, Entrevistado, pode ser os plural. dois, eu dou na sua cara, hein? É plural, plural, né? 85 é plural. Entrevistados também é plural, né, galera? Então tem que ser Então plural. é claro que só pode ir pro plural, né, meu? Porque ou concorda com o número, ou concorda com o substantivo. Então 85% dos entrevistados não aprovam. Só pode ser plural, né, galera? Ah, mas você falou que pode ser duas coisas. Não, eu disse ou concorda com o número, ou concorda com o substantivo. 85 é plural. Entrevistados também é plural. Então só pode ser plural, né, meu? Igual aqui, ó. 1%. 1 é singular. Eleitorado também é singular. Então só pode ir pro singular, né, meu? Então 1% do eleitorado aceita a mudança. Agora se eu fizer aqui, ó. 1% dos alunos. Opa! Ou concorda com o número, tá? Então 1% dos alunos faltaram. Ou concorda com o substantivo, ou concorda com o número. Ah, Varão, então singular É, até que é fácil, só tem que decorar, né, mano? 0 ou 1, né? Se decorar já era. Tá. Então 1% dos alunos faltou, 1% dos alunos faltaram. Certo, pessoal? Simples assim, ó. Ai, Álvaro, e se fosse assim, ó? E se fosse assim, ó? É 0,5%. Gente, 0,5% é singular, hein? Singular. Só vai ser plural Lógico. a partir do 2, tá? Então, 0,5%, né? Que é meio por cento, na verdade, né? 0,5% do eleitorado. Eleitorado. Tá? 0,5% do eleitorado votou, tá? Votou nulo, por exemplo. Então, 0,5% votou nulo. Por quê? Porque 0. Para ser plural, galera, tem que ser 2, hein? Tá? Então, eleitorado é singular, 0,5 também é singular, hein, galera? Tá? Para ser plural tem que ser de 2 para cima, tá? Certo. Tudo bem. Facinho, né, galera? Agora cheguei. Olha essa regrinha. Sujeito coletivo. Tá? Presta atenção nessa regrinha. A regrinha do sujeito coletivo. Qual que é essa regrinha? Se o coletivo estiver especificado, você fala, que isso, cara? O verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Como assim, ó? Olha o facinho, galera, se liga. A multidão de desempregados. Tá? Vem cá, ó. Você tem a palavra multidão e você tem a palavra desempregados. Olha que facinho, né? Pode ser, a multidão de desempregados ultrapassou, concorda com o coletivo, ou a multidão de desempregados ultrapassaram. Olha que facinho, galera, tá? Simples assim, né? Então, peraí, vamos... Faz de novo aí, Álvaro. Nossa, essa eu não entendi. Por quê? Tem que ser singular. Tá? Coletivo, galera. Ah, coletivo, multidão, aqui, entendi. Seria a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Um bando. Um bando, isso, entendi. Bando coletivo, tipo um clã. Aves. Sei lá, escreve qualquer besteira aqui, tá, gente? Um bando de aves. Um time. Certo? Aí você tem a palavra bando e você tem a palavra aves, tá vendo? Então, um bando de aves invadiu o meu quarto. Tá? Invadiu o meu quarto. Tá vendo? Tá certo isso aí, ó. Tá, gente? Porque você tem que qual que é o sujeito? Um bando de aves. Tá vendo? Então, um bando invadiu ou aves invadiram. Tá vendo? Então, um bando invadiu e aves invadiram. É o tal do sujeito coletivo no sujeito, galera. Tá? Outra dupla possibilidade, Álvaro. Vem cá, gente. Outra dupla possibilidade. Ô, louco, é muita regra, né, É a mano? tal da expressão partitiva no sujeito. E fique esperto, que essa aqui chove, hein? Tá. Álvaro, o que é expressão partitiva no sujeito? Vem cá, galera. Se liga. Maioria. Ah, a palavra maioria cai, mas cai com força, tá, gente? Parte, metade. Se liga nessa, galera. Então, ó, o verbo pode ser usado no singular ou no plural. Olha que facinho, ó. Vem cá, gente. Grande parte
dos presentes se retirou. Quer dizer, parte se retirou, tá? Ou grande parte dos presentes se retiraram. Mas eu gosto de fazer com maioria, que sempre tem maioria, né? Ó, vem cá, pessoal. A maioria, vou por aqui, a maioria, palavra maioria, tá? Veja, a maioria dos funcionários, ó, a maioria dos funcionários, certo, pessoal? Vou por aqui, a proposta. Pergunta, galera. A maioria dos funcionários aprovou ou aprovaram? Aprovou ou aprovaram, Álvaro? Aprovou ou aprovaram? Gente, a maioria dos funcionários aprovou. Você tem a palavra maioria no sujeito, percebeu? Então eu posso falar que a maioria aprovou, porque concorda com a palavra maioria, mas também posso falar a maioria dos funcionários aprovaram. Tá, pô, é difícil, mano. Tá, ó, difícil não, decorar só, né? Porque é simples, mas maioria, parte, metade, certo, galera? No sujeito. Então a maioria dos funcionários aprovou, concorda com a maioria, ou a maioria dos funcionários aprovaram, concorda com os funcionários. Simples assim, né, galera? Assim, hein? O negócio tá fácil, hein? Tá? E tem dupla possibilidade de concordância. Ainda nesse vídeo, antes de a gente fazer as questões, tá? Eu quero falar desse pronome aqui, ó. Ó o pronome relativo aqui, que, gente? Olha o que, gente? Tá? O verbo deve concordar com o antecedente. Se liga, gente, do pronome que, ó, tá? Você fica muito esperto aqui, ó. Ó o pronome que aqui, gente. Ó o pronome que aqui, gente. Ó o pronome que aqui, gente. Ó, fui eu que paguei. Paguei. Por quê? Concordou com eu. Eu paguei. Concorda com o antecedente, hein? Tá? Foste tu que pagaste. Tu pagaste. Foi ele que pagou. Ele pagou. Quando for o que, tem que concordar com o antecedente, tá? O que é antecedente? Vou escrever uma frase aqui pra te enganar. Presta atenção, gente. Quer dizer, eu não vou mais te enganar, tá? Eu vou falar assim, ó. Ó o que eu vou escrever, galera. Veja. Ó. Ó, eles põem isso, tá? Amigos. Vizinhos, ó. Vai vendo, hein? Amigos, vizinhos e parentes. Eles põem isso aqui para te atrapalhar. E parentes, tá? Amigos, vizinhos e parentes, tá? Amigos, vizinhos e parentes, vírgula. O que? Olha o que aqui, gente! O que mais me atrapalharam, tá? O que mais me atrapalharam, ou o que mais me atrapalhou? Vem cá. Amigos, vizinhos e parentes. O que mais me atrapalharam ou o que mais me atrapalhou? Ah, Álvaro, amigos, vizinhos e parentes é plural, né, meu? Só que não é o que aqui, gente? Qual que é a palavrinha que tá antes do quê? O que mais me atrapalhou. O que mais me atrapalhou. Ó. O caraca, é de fuder, né, mano? O que atrapalhou. Por quê? Porque o verbo concorda com o antecedente do pronome que. Certo, gente? Cuidado. Tá? Amigos, vizinhos e parentes, vírgula. O que mais me atrapalhou, papapá, pipipi, papapá, e continua a frase. Você tem que ficar esperto nisso, hein? O verbo concorda com o antecedente do pronome que. Agora, e se for pronome relativo quem? Ah, o quem dá uma mudadinha. Tá? Ó. É a mesma coisa, tá? Só que o quem tem duas possibilidades. Caraca, mano. Quando for pronome relativo quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, sempre, por mais estranho que soe, tá? Ou pode concordar com o antecedente, igual o quê? Então, ó, fui eu quem quebrou, ou fui eu quem quebrei. Como assim, ó? Essa aqui, ó. Essa aqui é a mesma regra do que, né, ó? Fui eu quem quebrei. Você também pode falar fui eu quem quebrou. Quer uma pior? Vamos lá. Vem cá, gente. Ó. Fomos nós, tá? Fomos nós, e eu vou pôr o quem, tá? Fomos nós quem pagou. Caraca, Alva. Fomos nós quem pagou
Tá? Vou por aqui. Fomos nós quem pagou. Fomos nós quem pagou. Ó, fomos nós quem pagou a conta. Tá? Ou fomos... É o quem, né? Porque nós... Pode ser o quê? Terceira pessoa. Ou é o quem? Terceira. Ou fomos nós quem pagamos. Tanto faz. Quem? Nós. Mas é com quem, tá, galera? Ó, ou é terceira pessoa do singular, ou concorda com o antecedente. Então fomos nós quem pagamos, que nós pagamos, ou fomos nós quem pagou, terceira pessoa do singular. Mas tem que ser o quem, tá, galera? Tem que ser o quem. Muito bem. Aí você fala, pô, tem mais aí, ó, tem mais regrinha, tem mais regrinha isso aí. Tem mais regrinha não, galera, tá? Tem mais regrinha não. O negócio é o seguinte, no próximo vídeo, se você já quiser ir fazendo as questões que estão aí com você, já mete bala aí, cara. No próximo vídeo nós vamos corrigir as questões. Certo, galera? Me aguarde aí. Então, ó, já o próximo vídeo a gente já vai resolver as questões aí. Questões. Assinale a alternativa em que a reescrita de informações do texto. Que texto, Álvaro? Dane-se o texto. Atende a um padrão de concordância. Ele não falou se é verbal, se é nominal, falou? Se liga nessa, tá? Não falou se é verbal, se é nominal, concordância. O que existe? Existem. De cara, o verbo existir, galera. Existe. Existem. Existe aí, Álvaro. Alguma coisa nessa frase existe. Tá escrito Duas. Existe, né, existe apenas 2 cidades. Então já não é essa bosta. Certo? Então, 2 cidades existem. Então, existem apenas 2 cidades. 2 cidades da amostra existem. Já tá errado aí. Tá? Mas tem outro errinho, tá? Você vê. Piracicaba e Bauru, em que é atendido 100%, vai vendo, de suas populações. Se liga agora, tá? Você tem aqui, ó, o 100. 100 não é plural, galera? Porcentagem, hein? E populações também. Então você fala assim, 100% de suas populações é atendido. Então o que eu vou fazer, galera? Em que são, tá? Não é, são. Aí suas populações são atendidas. Certo, pessoal? Ó. Em que são atendidas 100%. 100% são atendidas. 100% de suas populações são atendidas. Não é atendido. Você já vê por aí, tá? 100% de quanto ao déficit, é certo que o que? Suas populações são atendidas. Advém, é certo. São atendidos. 100 são atendidos. Atendidas. Advém, você tá vendo aqui, ó. Tem que estar no plural também. Você tem 2 chances de ver o erro aí. Falou, galera? Letra B. Eu tenho na letra B. Quanto ao déficit civilizacional, é certo que dele advém. Olha o advém aqui, galera. Pera aí, o que advém dele? Alguma coisa advém dele. Ó. Consequências deletérias é plural. Então, consequências deletérias advém, plural. Tá, pessoal? Ó. Consequências deletérias advém no plural. Tá? O verbo advir aí tem que estar no plural. Então, consequências deletérias advém dele. Tá? Sobre o meio ambiente, conforme exposto no ranking. Já no certo. Letra C. Água encanada é o quesito. Beleza. Água encanada é o quesito em que a situação apresenta melhores perspectivas. A coleta, presta atenção agora, ó. A coleta e o tratamento. Dejetos, porém, constituem. Olha que legal, galera. Sujeito composto. Ó, coleta e tratamento. Calma. Composto. Tá, sujeito composto tem que concordar. Tratamento, porém, constitui. Legal, vamos ficar com essa. Então pode ficar com essa, galera. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, primeiro sujeito, depois sujeito verbo. Composto, ó, a coleta e o tratamento de dejetos. Ó, coleta, tratamento, sujeito composto, verbo no plural. Perfeito. Mas para C está errada? Para C está certa? O que está errado na D? Todos os dias. Todos os dias despeja-se. Peraí, o que se despeja aí, Álvaro? Mais de trocentas piscinas despejam-se. Despejam-se. Plural, plural. Tá?
quer dizer que mais de trocentas piscinas olímpicas de esgoto são despejadas. Então, plural, plural, despejam-se mais de 5.300 piscinas olímpicas de esgoto. Tem o tratamento nos rios e no litoral brasileiros. Nos rios e no litoral. Ficou feio esse negócio brasileiro, mas você já achou o erro, né? Álvaro, o que está errado na E? A desigualdade no saneamento nas 100 cidades mais populosas do país foi exposto? Perceberam, galera? Peraí. A desigualdade e o cenário. Certo, galera? Você tem um sujeito composto aí de novo. Então, ó, foi exposto não. Foram expostos. Então quer dizer que a VUNESP pediu o quê? Sujeito composto. Verbo no plural. Certo, galera? A alternativa correta, letra C. Letra C. Boa essa aqui. Olha, Álvaro, eu errei essa. Se você errou, nem me fala. Nem me fala que você errou essa. Vamos para a questãozinha de número 2, galera. Questãozinha de número 2. Considere o seguinte trecho redigido a partir do texto. Que texto, Álvaro? Que se dane o texto. Olha aqui, galera. Como os caçadores, tá? Como os caçadores-coletores viviam em um ambiente em que escassos... Então vem cá, pessoal. Os alimentos calóricos, tá? Então, ó, em que eram escassos ou eram escassos? Tá, o que puxa o outro, tanto faz, né, que ele falou lá. Em que era escasso. Galera, eram os alimentos calóricos escassos, eram. Plural, plural, hein, galera? Eram. O que era? Eram escassos. Os alimentos, então, eram. Os alimentos calóricos eram escassos. Plural, plural. Então não serve nem a C nem a D, né? Agora chega aí. Ao encontrar algum fruto doce, atirava-se ou atiravam-se? Quem que atirava? Como os caçadores. Ao encontrar algum fruto doce, atirava-se a ele. Os coletores viviam em um ambiente que era escasso de alimento. Os caçadores-coletores. Os caçadores atiravam. Ó. Atiravam-se. Atiravam-se. Tá? Atiravam-se a ele. Então, ó. Não serve. Então, olha só. Não serve a letra A. Não serve a letra B. Pronto, já era. Já me sobrou a letra E, certo? Agora vamos lá. Ó. Além da pressa em ingerir rapidamente o alimento, né? Ah, não, vem cá. Ó. Atiravam-se a ele com a avidez de quem tem a certeza de ser, ó, quem é o quem. Olha o quem aqui, gente. Tá? Quem é singular, né? Quem tem a certeza de ser afortunado. Afortunado. Tá? E para ir pro abraço, devido ao receio de surgirem concorrentes dispostos. Alternativa correta, galera, letra E. Certo, galera? Ó. Agora uma questãozinha dessa que cai. Galera. Tá? Plural, plural, singular, singular. Tá? Aí só falou o seguinte aí. Falou concordância verbal e nominal, né? Tá? Mas não tive aula de concordância nominal ainda. Você vai ter na próxima. Fica sossegado. Mais fácil, hein? Tá? Questãozinha de número 3. Liga na questão de número 3. A concordância verbal. Então você só vai olhar pro verbo, né? Concordância verbal, né? Vamos lá. Letra A. O novo guia recomenda. Recomenda o quê? Singular, singular. Novo guia recomenda. Que se passe 12 meses. 12 meses se passe? 12 meses se passem. Tá?
que se passem 12 meses. Que 12 meses se passem. Plural, plural, né? Tem um outro erro ainda. Para que um diagnóstico seja estabelecido, excetua-se os casos graves, ó. Os casos graves se excetuam. Excetuam-se os casos. Plural, plural, hein, galera? Tá? 12 meses passem. Os casos graves se excetuam. Plural, plural, hein, galera? A não serve. Letra B. O comportamento típico dos viciados em games. Ó, se liga, galera. Comportamento típico dos viciados em games. Vai ter o sujeito, certo? Só que o núcleo qualquer, o comportamento, núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então é o comportamento passa a ter. Caraca! Não são os viciados, é o comportamento dos viciados. Então o comportamento passa. Singular, singular, hein, galera? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Letra C. Os jogos revelam-se. Os jogos revelam-se. Os jogos revelam-se. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, os jogos se revelam. Os jogos revelam-se. Muito mais atraentes do que quaisquer outros sabores. Muito bem, a C não serve, né? Letra D. Os viciados em games acabam. Tá? Os viciados acabam se distanciando de amigos e familiares, cuja companhia é facilmente trocada. Companhia é trocada, vou ficar com a D. Bonitinho, né? Certo? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Companhia é facilmente trocada. Beleza e tal. Né? Letra E. Se liga agora, galera. Consultar. Tá? Consultar as informações no guia de classificação internacional de doença. Ó. O ato de consultar, galera, ajuda. Tá? Mas não são as informações que ajudam, não. Consultar as informações. O ato de consultar ajuda. Vou fazer isso com você também, viu, gente? Caraca. Então a tradução correta pesado, hein? E de dado. Mas por que não é a minha? É mesmo. Porque consultar ajuda. Não são as informações que ajudam. Então, consultar as informações no guia lá. Então, o ato de consultar ajuda. Alternativa correta, galera. Letra B. Fechou, galera? Tranquilidade? Questãozinha de número 4. Se liga. Na alternativa, em conformidade com o padrão de concordância. Não falou que você é verbal, se é nominal, né? Vamos lá. Eita, galera. A consultoria identificou. Beleza. Singular, singular, né? Com base. Identificou. Com base nos dados disponibilizados. Dados disponibilizados. Beleza? Pelo IBGE. Então a consultoria tem forte tendência de aumento. Beleza? Deixa aí. Deixa aí. Quando é A, a gente desconfia, né? Letra B. Os dados. O núcleo é dado. Os dados da Pesquisa Nacional por Mortes e Domicílio sugerem. Ó, os dados sugerem. Vê? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, hein, galera? Os dados da Pesquisa Nacional por Mortes e Domicílio sugerem. Os dados sugerem. Não é a pesquisa que sugere. Os dados sugerem. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sujeito simples. Só tem um núcleo nessa parada. Letra C. A velocidade. A velocidade. Vai vendo, pessoal. É a velocidade. Sacaram, né? Então a velocidade da retomada econômica e da geração de empregos. Então é a velocidade. É a velocidade da retomada e a velocidade da geração. Cuidado, hein? Tá? Determinarão? Determinará, galera. Tá? Porque a velocidade dessas coisas, eles quiseram fazer você achar que isso aqui é um sujeito composto, hein? Tá? O sujeito não é composto porra nenhuma. Tá? Então a velocidade de uma coisa e de outra. Então a velocidade é o núcleo do sujeito. Então, né? Determinará.
O verbo concorda com o núcleo do sujeito. AC no certo. Letra D. O fechamento, núcleo é fechamento, hein? Das vagas no mercado de trabalho teve. O fechamento teve, não é tiveram. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Feito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, galera. Letra E. É brutal. Alguma coisa nessa frase é brutal. Tá escrito brutal, né? E perverso. Para com os mais pobres, os inúmeros efeitos da lei. Então, os inúmeros efeitos são brutais. São brutais. E ao mesmo tempo perversos. Então, ó. Porque o que é brutal? Os inúmeros efeitos são brutais e perversos. Galera, alternativa correta. Caraca. Letra A, porque a consultoria identificou. Dados disponibilizados. Por tendência. Fechou. Eles, na verdade, eles quiseram forçar de vocês aí, galera, a regra geral, viu? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Muito bem. Vamos para a questãozinha de número 5, galera. Vamos lá, hein? Questãozinha de número 5. Assinale a alternativa que atende ao padrão de concordância verbal. Concordância verbal. Só verbo na parada, hein? Vamos ver? Mesma coisa, galera. Regra geral. Os indicadores. O núcleo é indicadores, hein? Os indicadores do mundo do emprego. Os indicadores permitem. O verbo concorda com o núcleo. Os indicadores permitem. Tá? Permitem compreender os índices de confiança e consumidores. Exato. Os indicadores permitem. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Letra B. Na atual conjuntura. Na atual conjuntura, as vagas aumentam. As vagas aumentam. Tá? Então, as vagas sem carteira assinada e também o trabalho por conta própria. Então, aumentam. As vagas aumentam. Mas, é um sujeito composto aí? Sim, composto. Ó. As vagas sem carteira assinada e também o trabalho por conta própria. Sujeito como mais vai? Peraí. O verbo concorda. O núcleo mais próximo. O verbo é plural, galera. Então, as vagas aumentam. Bem. A B no certo. Letra C. A falta de investimentos na construção civil. De novo, hein? Eles quiseram te ferrar de novo aqui, hein? A falta, tá? É a falta de investimentos na construção civil e também falta de criação de novos canteiros, ó. Mas é a falta, hein, galera? Tá? Então, a falta reforça. Lindo. Lindo, lindo, lindo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mas não é sujeito composto, Álvaro. Não é sujeito composto, galera. É a falta de uma coisa e de outra. Tá, entendi que isso é sujeito composto. As vagas e o trabalho. Verbo concorda com o mais próximo ou com os dois, tá? Entendi. A falta de uma coisa e de outra. Tá? Coisa assim, a falta de investimentos na construção civil e se fosse a falta aqui também, aí sim, seria sujeito composto. Mas nesse caso é a falta de duas coisas, tá? Então o núcleo é falta, galera. Então a falta reforça. Pode pôr X na C. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Letra D. As dúvidas em torno da força e das perspectivas. Mesma coisa, ó. As dúvidas em torno disso e em torno disso, ó. Então, as dúvidas causam, ó, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. As dúvidas. Sujeito composto. Depois verbo. Plural. Causam. O verbo concorda com. O verbo concorda com. Letra E. Quando se desconta. Se desconta o que, Álvaro? Os efeitos. Então, quando os efeitos se descontam,
Ó, quando os efeitos se descontam. Esse aqui é a taxa. Então, ó, fechou, galera. Alternativa correta é a letra C. Quando se descontam os efeitos, sabe? Né? Vamos para a questãozinha de número 6, galera. Vou tentar fazer essa sozinho pra ver que dá bom. Muitas vezes. O que era? Era proibido. Outros eram proibidos. Muitas vezes era proibido os idiomas. Portugal proibia. Proibia o quê? Muitas vezes que fosse. Portugal proibia que fosse usados. Portugal proibia, tá bom. Muitas vezes que fosse o quê? Que fossem nas colônias. Nas colônias portuguesas. Muitas vezes proibiam-se outros idiomas ou o uso dos dialetos locais. Muitas vezes era proibido. Muitas vezes era proibido. Era proibido o quê? Eram proibidos. Que era proibido. Eu acho que é a C por enquanto. Contra a vontade das colônias portuguesas. Muitas vezes proibia-se. O que se proibia? Outros idiomas. Então, proibiam-se. Sem autorização de Portugal. Sem autorização de Portugal. Eram. O que eram? Proibido. Sem autorização de Portugal. Eram proibido. Era o que proibido? Era proibido. Era proibido. Muitas vezes era proibido. Nas colônias portuguesas, muitas vezes proibia-se o quê? Vamos ver a resposta, eu acho que é assim. Questãozinha de número 6. Tem prejuízo de sentido ao texto em conformidade com o padrão de concordância. Está correto que enunciar. Vamos lá? Muitas vezes era proibido. O que era proibido? Outros idiomas. Gente, outros idiomas eram proibidos. Então, outros idiomas ou dialetos locais eram proibidos. Plural, hein, galera? Tá invertido, né? Então, outros idiomas ou dialetos, idiomas ou dialetos eram proibidos. Ah, não sei. Letra B. Portugal proibia. Beleza. E fosse usados outros idiomas. Vem cá. E outros idiomas fossem. Opa, acertamos essa aqui. Acertamos. Fossem usados. Só isso, ó. Só isso. Vamos ver a C agora. Fossem usados. Plural, né? Letra C. Nas colônias portuguesas, muitas vezes, proibiam-se outros idiomas. Ó, legal, outros idiomas proibiam-se. Ah, fechou. Ah, isso aí, ó. Proibiam-se outros idiomas eram proibidos. Beleza. Fechou. Mas para a letra C está certa, o que está errado na D? Contra a vontade das colônias portuguesas, muitas vezes proibia-se outros idiomas. Ah,
Proibiam-se, né, meu? Acertamos Proibiam-se. tudo, hein? Outros idiomas proibiam. Plural, né? E aqui, galera, sem autorização de Portugal, eram proibidos. Dos. Outros idiomas eram Não proibidos. era proibido. Essa foi para ser feliz, hein, galera? Muito bem. Só Então, a essa aqui alternativa que correta faltou é a essa. número 6, letra C. Tá certo. Questãozinha de número 7. Vamos lá, hein? O que eu tenho na questãozinha de Foi número 7? transformado em centro de peregrinação. Assinale a alternativa em que a concordância da frase em sua nova redação está de acordo com... Vamos lá, Foram. né? Ó, você tá vendo aqui, ó. Letra A, foi transformado. O que foi O que transformado? foi transformado aí, Álvaro? O que foi transformado em centro de peregrinação? Os túmulos foram transformados. Os túmulos desses santos foram transformados. Letra B. Os santos, plural, caminharam, plural, cerca de 6 quilômetros até os antigos cemitérios galos. Ah, beleza, fechou aqui, ó. Fechou aqui, galera. Os santos caminharam, tá? Cemitérios galo-romanos, plural, beleza e tal. Vou ficar com a B, tá? Na C. Mal foi desferido pelo carrasco. Foi desferido. Os golpes. Então, os golpes mortais foram desferidos. Os golpes mortais foram desferidos pelo carrasco. Os santos pegaram. Os santos levantaram, se pegaram, beleza. Então, os golpes mortais foram desferidos. E sangue no chão. Agora, o que está errado na D? Os santos pegaram, beleza. As próprias cabeças que se esvaíam. Próprias cabeças que... Olha o que, galera? E o verbo concorda com o antecedente. Próprias cabeças que se esvaíam. Cabeças esvaíam em sangue no chão, já separadas. De nome cabeças tá separadas. Mandou o quê? Pescoço. São cabeças, né? Cabeças separadas dos pescoços. Mandaram. Vários seja de Dagoberto. Letra aí, galera. Vários Mandaram. De nome Dagoberto. Galera, vários reis mandaram. Certo? Erguer catedrais destinadas a serem a necrópole real da questão. Reis, o verbo concorda com isso aí, mais uma, hein? Então, galera, a alternativa correta, a letra B. Fechou, galera? Vamos para 8? Questãozinha de número 8. Linda, hein, galera? Passei feliz, hein? O verbo destacado na passagem no subterrâneo dessa catedral existem. Haviam. Então, Existem duas grandes caixas de pedra. Ó que fácil, hein, galera? Pode ser substituído para valer lá. Gente, você sabe que o verbo haver não vai para o plural, tá, galera? Pode existem duas caixas. Havia duas grandes caixas. Estão localizadas. Pode existir. O verbo existir tem plural, gente. Podem existir. Ó, duas grandes, tá? Duas grandes caixas. Colocaram duas grandes caixas. Havia, verbo não tem plural. Podem existir. O verbo existir tem plural. Podem existir. Duas grandes caixas estão localizadas. Fechou. É isso, vamos. Duas grandes. Colocou-se. Duas grandes caixas. Não, tem que ser colocaram-se. Colocaram-se. É a mesma coisa falar. Duas grandes caixas foram colocadas. Plural. Duas grandes caixas estão instaladas. Então, a alternativa correta é a letra C. Isso é concordância, galera. Isso é concordância. Tem medo de ser feliz, hein? Questãozinha de número 9. Se liga na 9. Considere o seguinte trecho do texto para responder a questão. Vamos lá, hein?
desafio aqui, galera. A nossa perplexidade diante desse tema tão polêmico que é a eutanásia. Então, a nossa perplexidade. A perplexidade advém. O verbo concorda com o sujeito, certo, galera? Então, a perplexidade advém das incertezas que cercam o sentido do exercício. Considerando a concordância verbal, necessitam, utilizam. Assinale a alternativa que substitui corretamente a forma verbal. A nossa perplexidade diante desse tema tão polêmico, que é a autonomia, procede, né? Certeza, precisa, não. No singular, tá? Procede? Então vem cá. Procede. Advém, calma aí. Necessitam. Tem que ser o quê? Necessita, né, galera? Utilizam-se. Utiliza-se. Porque eu fiz, já risquei de início aqui. Precisa. No caso, precisa. Discorda? Beleza. Então, para aí, ó. Você tá entre a A Sim. e a D, né? Galera, mesmo sentido. Certo, galera? Precisa da certeza. É. Precisa que fica certo, tá? Mas não é o mesmo sentido, gente. Você vê, advir e proceder. Então, você tem o verbo advir e o verbo proceder. Então, você vê, tudo que advém de algum lugar, tudo que procede de, fechou, letra A. Não era só concordância, né? Tem que ter o mesmo sentido, né, galera? Bem, questãozinha de número 10. Vamos lá, hein? O que nós temos na questãozinha de número 10? Se liga. Afirma a alternativa em que a concordância está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Aqueles que... Aí você fala, pô, que é o que, Álvaro? Tinham. Concorda com o antecedente. Aqueles que tinham um esquema emergencial planejado puderam aproveitar. Então, aqueles que tinham, né? Letra B, obteve. Começou pelo verbo desconfia. Obteve mais lucro. Quem obteve mais lucro? Os empresários, né, gente? Então, os empresários obtiveram. Não obteram, viu, galera? Obtiveram. Então, ó, os empresários obtiveram mais lucro. Tá? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Obtiveram mais lucro. Letra C. A previsão de vendas de água para o ano inteiro a previsão. O verbo concorda com o núcleo. Então é a previsão de vendas. Parece. É a previsão que parece ter sido elevada. Certo, gente? Então a previsão. Não estão as vendas de água, viu, gente? A previsão. O núcleo é previsão. Por que eu sei que é núcleo? O azinho aqui, galera. O artigo acompanha o núcleo sujeito. Então a previsão parece ter sido elevada. Houveram. Verbo haver. Não é plural. Verbo haver. Houve. No sentido de existir, não tem plural. Houve um fabricante, houve 2, houve 3, houve 4, houve 1000 fabricantes. Esse verbo não vai para o plural. Então houve muitos fabricantes. Algumas fábricas estavam preparados priorizando a venda de seus produtos. para um aumento. Algumas fábricas Houve. foram obrigadas. Verbo haver não vai para o plural. Certo? E o Pix, nada ainda. Letra E. Algumas fábricas. Não é nenhuma serve aí, Álvaro. Só sobrou a E, né, meu? Então, algumas fábricas, priorizando a venda, foram obrigadas. Fábricas foram obrigadas. Fechou. Fechou, galera. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, a alternativa correta, letra E. Fechou, galera? 11. Tá, assinale. Assinale o nome padrão. Fazem. Já errar aqui, vai. Os amigos que acreditavam. Os amigos que acreditavam. Desapareceu do livro. Teve. Concordância. Galera. Tá, vamos lá, deixa eu fazer isso aqui. Os amigos que acreditavam, tá? Os amigos que acreditavam, tá certo aqui. No desaparecimento do livro, teve de rever suas conclusões diante das vendas de livros que continuam aumentando. Tá. Por mim é essa. Apesar de ter criticado as estantes
Apesar de terem criticado, os amigos do autor concluem que era o que era? Era muito comum dispor de uma grande variedade de livros de CDs. Era muito cômodo. Sujeito indicado as os amigos que acreditavam no desaparecimento do livro tiveram deve ter criticado. Tá. Já existem muitos jovens que tenham baixado. Já existem jovens que têm. Já existem. Um casal de amigos se questionaram. Nossa. Não, é o que sobrou aquela mesmo. Vamos ver. Você colocou letra A, eu vou dar na sua cara. Anos. Faz um ano, faz anos, faz meses, faz dias, faz séculos, faz milênios. Galera, você tem aqui o verbo fazer indicando o tempo no tempo plural. Faz anos que me mudei para este apartamento com minhas filhas. Que haviam acabado, ó, porque as minhas filhas haviam acabado. Ó. Mas você falou que o verbo haver não tem plural, bro. O verbo haver no tempo plural, gente, quando significa existir ou indicando tempo. Nesse caso, elas tinham acabado de voltar do exterior. Letra B. Os amigos que acreditavam, beleza. Mas peraí. Os amigos que acreditavam tiveram. Ó, agora essa aqui tá boa. Apesar de ter criticado assistentes. Vem cá, e suas convicções diante da venda de livros continuam, tá? Ó, vendas de livros que já existe muitos jovens que continuam, vendas continuam. Então. Letra C. Apesar de ter os amigos de novo. Não é o autor, os amigos, tá? Então os amigos concluíram. Os amigos concluíram. Ó. Caraca. Concorda com o núcleo do sujeito. E peraí. Apesar de terem criticado, né? Porque os amigos, ó, criticaram, né? Mas tudo bem, os amigos concluíram. Galera, olha D. Muitos jovens já existem muitos jovens que têm, ó, jovens que têm com acento circunflexo plural. Então já existem muitos jovens já existem. Jovens que têm, plural, hein? Baixado músicas pela internet e já se desfizeram. Haviam. Já se Por que foi plural? Não entendi. Então, galera, me sobrou aí a letra E. Um casal questionou, certo? Um casal questionou. Restantes que haviam. Mas a Álvares falou que haver não tem plural, não. É a mesma coisa falar que tinham. Tá? Ó. Que tinham. E você tá vendo no teu material aí que tá faltando um pedacinho aqui, né, galera? Não tem problema. A gente volta na próxima. Você vai ver, tá? Na próxima aula eu vou colocar essa frase de novo. O que me sobrou foi a letra E, né? Tinham, então tá cortando, viu? Mas tudo bem. Por isso. Vamos então, galera. Falou? Não ia acertar. Então, sobrou aí, né? Esse haviam, galera, instantes que tinham sido alguma coisa. Que haviam sido. Tá explicado, então. Tá. Uma amiga mostrava as fotos do primogênito. Que foram ou não? Foi. As fotos do primogênito.
foi Tem o trecho tirado. escrito para olhar. Uma amiga mostrava-me as fotos, né? As fotos do primogênito que, ó, as fotos do primogênito que foi tirada, tô na sua cabeça, fotos foi tirada. Ah, fotos foi tirada. Tudo na sua cara. Então você vê, as fotos que foram tiradas. Foram tiradas. Então já não serve a letra A, já não serve a letra E. Fotos que foram tiradas. E, então, já que elas foram tiradas, e permaneciam ou permaneciam? Ah, ficou fácil, hein? Ó, isso já corta aqui, ó. Ó, permaneciam, né? Então, por enquanto, você já tá, ó, você tá com foram tiradas e permaneciam. Foram tiradas e permaneciam. Agora vamos para o abraço. Até que houvesse. Que houvesse. Olha o verbo haver, não tem plural, gente. Tá? Até que houvesse, tá? Melhores dias. É o verbo haver que não tem plural. Alternativa correta é a letra D. Vamos para o abraço agora, hein, galera? Questãozinha de número 13. Se liga. Olha a questãozinha de número 13. Só alegria, galera. Considerando as regras de concordância verbal, o termo em destaque nessa frase. Segundo alguns historiadores, verbo haver, houve 2 sacolejões. Houve, tá. Você sabe que o verbo haver não tem plural, né? Então arrisca essa. Mas os outros verbos têm, né? Tá. Então vamos pegar aqui, ó. 2. Também destaque na frase: houve 2 sacolejões. Vou por aqui, ó. 2 sacolejões. 2 sacolejões. Gente, 2 sacolejões ocorreram? Opa, faz sentido. 2 sacolejões ocorreram? Ah, 2 sacolejões sucedeu-se? Não, teria que ser o quê? Sucederam-se. Tá? Plural, né, galera? Sucederam-se, tá? Plural, reta, letra A. A alternativa que apresenta concordância. 40% da população adulta brasileira já estão Vem cá, galera. 40% da população adulta brasileira. Se liga, galera. Tá? Já estão endividados. Ah, mas não tá no plural, gente. Concorda com o número, tá? Então, ó. Tá certo, hein? Tá? Já de cara, então, ó. Já de cara, hein? Tá de cara. Porque o verbo aqui, ó. Estão endividados, ó. 40. E se fosse população adulta brasileira, já está endividada. Então pode ser já estão endividados ou já está endividada. Endividada. É aquele caso, galera. Dupla possibilidade. Ou concorda com o número, ou concorda com o número. Substantivo. Então qualquer uma das duas estarão certas. 40% da população adulta brasileira já está endividada, porque a população está endividada, ou 40% já estão endividados com o número. Vamos meter X na A. Certo? O que está errado na B, galera? O número. O núcleo é número. Então o número já supera. Gente, o número supera. Não. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Letra C. A situação dos endividados é crítica. Trata-se. Se liga aqui, galera. Ó. Trata-se de. Ó. Você vai escrever aqui, ó. Trata-se de. Aí o resto não interessa. Trata-se de 1 milhão, trata-se de 20 milhões, trata-se de 40 coisas, trata-se de vários assuntos, trata-se de muitas coisas. Trata-se de. Índice de determinação do sujeito, esse verbo não é plural de jeito nenhum, galera. Letra D. Menos de 70 milhões de brasileiros se põem
Se porém, se porém, tá? Se porém, plural, plural, 70 milhões de brasileiros se porém, certo? E aqui, ó, trocentos milhões de endividados se contabilizam-se trocentos milhões de endividados entre os brasileiros. A alternativa correta é letra A, galera. Letra A, beleza. Então é o seguinte, galera, vem cá. Vamos lá, peraí, vamos lá. Então, peraí, como é que funciona o negócio? Então, ó, galera, você viu concordância verbal. Isso Acabou. Vamos tentar fazer as questões aqui. Agora sem ele. Vamos lá. Colocar os filtros aqui. Português. Com cor. Unesp. Esse ano. Vamos lá. O pai ouviu as crianças tendo que uma conversa inusitada que as fizeram o pai ouviu as crianças tendo uma conversa inusitada que as fizeram a gente sem parar. Tudo na nossa tenda idade era tudo na nossa tenda. O que eram? Eram travessuras e brigas pelos mais banais. Tudo na nossa tenda. Os rumos imprevisíveis que os fluidos podem tomar no corpo giroso. Caraca, mano, essa aqui é qual? É brincadeira essa aqui. AB. Ô, louco. Essa alternativa aqui, a frase. Antigamente era. O que era popular? Instituições psiquiátricas que se valiam. Era popular. Era um popular. O que era popular? Era um popular. O que era? Poucas pessoas saíam de hospícios curadas dos problemas que supostamente tinham. Muitas poucas pessoas saíam de um hospício curadas dos problemas que supostamente tinham. Hoje observam-se tratamentos. Foi reformulado pelo conhecimento psiquiátrico da Rocha, assistência aos doentes. Então, foram reformulados. O que foi reformulado? A assistência aos doentes.
Então foram reformulados. Os métodos clínicos mudaram bastante. Mudaram bastante com o aprofundamento. Tá. Os métodos clínicos mudaram bastante com os aprofundamentos. Já saiu dos estudos sobre a mente. Muitas poucas pessoas saem de uma espécie curada. Muitas poucas pessoas saíam de um hospício curada. Muitas poucas pessoas saíam de onde? Muitas poucas pessoas saíam de um hospício. Justamente tinham. Caraca, mano, essa aqui tá embaçada, hein? Muito, viu? Galera. Pesquisas. Trata-se. Será que eu trato? Que não acabou de ver a aula? É. Verdade, caramba, tá vendo? Olha, bastante gente errou essa aqui, hein? O erro das outras. Gerando. Sendo necessário. O que levaram os pesquisadores Os organizadores disponibilizam binóculos. Tá, sujeito. Os organizadores. Binóculos apropriados para a observação dos pássaros que podem binóculos que podem. Publica-se via aplicativo WhatsApp, os relatos e imagens. Tá. Se aqui, ó, é sujeito composto. Relatos, imagens.
quando. Vamos lá. Publique-se o cenário do que foi avistado durante os passeios. E aqueles que têm interesse podem acessar conteúdo. Tá, não sei. Amanda, uma das participantes, não tira fotos dos pássaros, pois diz que lhe é suficiente guardar o que viu na memória apenas para si. Diz que lhe é suficiente. Certamente deve existir outros parques públicos que ainda não receberam o grupo. Certamente deve de quê? O perfil das pessoas que se reúnem para as passarinhadas são bastante diversificadas, mas todas são entusiastas, apreciadoras da natureza. Uma das participantes não tira fotos dos pássaros, pois diz que ele diz que são suficientes. Puta que pariu. O perfil das pessoas que se reúnem para as passarinhadas são bastante diversificadas. Publicam-se relatos. Caraca, mano, o bagulho aqui tá louco. O bagulho aqui tá loucão. É, mas vamos lá, acertamos. Falar pra você, essa aqui foi tensa, hein, mano. Porque aqui o erro tá que podem ser, isso aqui beleza. Aqui eu descobri aqui no finalzinho olhando, porque publica aqui é sujeito composto, certo? Só que o verbo, ele vem primeiro. Conforme o verbo vem primeiro, então ele concorda com o que está mais perto ou com os dois. O que está mais perto é o relato. Então ele é plural. E aqui certamente devem existir. Esse aqui eu não sabia. Agora esse aqui, vamos ver se não acertou. Esse aqui eu não sabia. O perfil dessa e não a perfeição. Perfil entendi. O perfil das pessoas que se reúnem são bastante sofisticadas. Todas são. O perfil de quem? As pessoas são muito diversificadas. São bastantes. São muito diversificadas. Entendi o erro aqui. Ah, peraí. Tá, vamos lá. Resolvi errado, olha. Já fiz essa, hein? Agora tô como? Então vamos. Nas passadas texto. Aos 8 anos, os meus plurais careciam
Ah, mas é que tem nada a ver com concordância. Assim não, né? Alguma vez da existência exata, ele a corrigia. Ele discordava. Não, tem nada a ver com concordância aqui, mano. Regência, viu? Mas vamos lá. Aos 8 anos, os meus plurais careciam, exigiam, tá? Algumas vezes da existência exata, ele a corrigia, ele divergia, tá? Ele alterava. Ele consertava, ele discordava, não. Puta, meio sério para dar autoridade. Ô, louco. Aos 8 anos, os meus plurais careciam alguma vez da existência. Até que o texto. Okay. Aos 8 anos, tive primeiro da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam alguma vez. Foi dispersado. O pajem, fez pajem, ia comigo à rua, cuidava dos meus arranjos em casa dos meus livros, dos meus sapatos e da minha higiene e da minha paródia. Aos 8 anos, aos meus plurais careciam alguma vez da diligência exata. Ele a corrigia meio sério para dar autoridade à lição. Ele corrigia, então ele alterava, não. Ele consertava, divergia. Meio sério para dar, para estabelecer autoridade. Será? Caraca, errei, mano. Tô falando, isso aqui é muito difícil. Carecia. Divergia. Ele consertava. Ele corrigia. Errei. De acordo com o narrador, os seus plurais careciam alguma vez da desistência exata e eram na sala havia umas pessoas desconhecidas e sobre a mesa livros e revistas amareladas. Havia um plural, hein? Havia no olhar das pessoas muitas interrogações. Havia. Os maiores problemas com as leis que já havia ocorrido que eram ali na sala estavam muitos livros. Eles haviam
Deus me disse assim, a caminhada vai ser longa, mas a vitória é certa. Pede no chão pra relembrar o que nós já sofreu. Água refresca minha memória e me